Fala pessoal, esse aqui é o canal Eureka Ciência e meu nome é Lucas e hoje eu vou falar para vocês sobre unidade de medida. Essa aqui é a primeira aula de física e para a gente entender todos os conteúdos gerais da física, a gente deve primeiro construir uma base sólida sobre o que são as tais unidades de medida. Então, bora conhecer. Primeiro, a gente deve se perguntar de onde elas surgiram. As unidades de medida elas surgiram da necessidade de medir e contar do ser humano. E por muito tempo, o ser humano ele criou diversas formas de medir. Antes da criação do sistema internacional padronizado, o metro, o centímetro, o quilômetro, a gente tinha algumas unidades de medida que eram usadas normalmente. Por exemplo, polegadas, as palmas, as jardas. Essas unidades eram muito convencionais há muito tempo atrás. E para que serve uma unidade de medida? A unidade de medida, ela busca definir determinada grandeza. Por exemplo, nós temos a distância linear. E o que é a distância linear? A distância linear basicamente é a distância entre dois pontos que eu consigo definir usando alguma unidade de medida. Por exemplo, nós temos o metro como unidade de medida. Temos o quilômetro, temos o centímetro, mas vamos supor que eu queira medir a distância entre duas casas e essas casas, elas estão a uma distância de mais ou menos 10 metros. A distância da casa A em relação à casa B é 10 metros. Da mesma forma que a casa B em relação à casa A é 10 metros. Mas, vamos supor que eu não tenha definição de metro. Como eu posso medir? Simples. Você poderia dizer, usando os pés, colocando um pé na frente do outro, você poderia dizer que a distância entre elas é 30 pés. Isso seria uma forma de medir também, só que seria uma forma não padronizada. Mas eu não vou entrar tanto na definição de metro, porque eu vou falar na segunda aula sobre o que é o metro. Hoje eu vou tentar introduzir vocês mais ou menos no conceito, na definição de unidades de medida. Então, agora que eu expliquei para vocês quais elas são, para que servem e de onde elas surgiram, a gente vai falar um pouquinho sobre as padronizadas e as não padronizadas. Como eu havia dito, as padronizadas elas são definidas pelo Sistema Internacional de Medidas, que é o SI. E o Sistema Internacional, ele entrega para a gente unidades que já têm um valor exato e que elas podem ser usadas normalmente e são usadas normalmente no nosso dia a dia, como, por exemplo, o litro, o mililitro, o mililitro. A gente tem também o metro, o centímetro, o decímetro, o quilômetro. Essas unidades, elas são usadas normalmente. Por exemplo, a distância entre uma cidade a outra é 10 quilômetros. A distância entre eu e o quadro é, por exemplo, 10 centímetros. A distância entre um prédio a outro, 10 metros. Essas são definições que nós usamos no nosso dia a dia, mas a gente quase não entende de onde elas surgiram. E basicamente, com o avanço das não padronizadas, nós fomos criando as padronizadas, usando o sistema internacional. E agora eu vou explicar para vocês sobre as não padronizadas. As não padronizadas, elas surgiram, como eu havia dito, há muito tempo atrás, muito tempo atrás. E elas serviam, na verdade, e até hoje você pode usar, elas servem para basicamente definir uma distância, por exemplo. Vamos lá, vamos para o exemplo de uma não padronizada. Vem aqui. Nós temos aqui esse quadro. E eu quero definir para você a distância da extremidade A até a extremidade B. Como eu vou definir sem usar a definição, por exemplo, de metro? Não vamos usar o metro. Vamos fingir que o metro não existe. Vamos usar, por exemplo, a palma da mão. Muito simples. Aqui equivale a uma palma. Aqui, 2 palmas. 3 palmas. 4 palmas. E aqui, ó,
um pouquinho. Então, eu consigo definir que aqui equivale a 4 palmas e mais um pouco. Você consegue ver que não é exato. E o que acontecia na época, muito tempo atrás, por exemplo, era que, por não serem exatas, acontecia que havia muitos defeitos. E havia transtornos, e havia brigas entre pessoas por causa disso. Porque elas não eram exatas. Então, por exemplo, uma pessoa acabava ficando com mais pedaços de terra do que outra. Uma conseguia ter, por exemplo, mais grãos de arroz e outra não. Só um exemplo. Agora, eu vou explicar para vocês outra forma que a gente pode usar para medir. Nós podemos usar, por exemplo, não necessariamente uma parte do corpo, mas a gente pode usar objetos como formas de medir. Eu vou usar, por exemplo, esse piloto para medir a distância de A até B. Como é que eu vou fazer essa medição? Simples. Eu vou colocar um piloto aqui e aí depois outro piloto aqui. Pronto. Consigo definir a distância entre o ponto A e o ponto B. O que significa que do ponto A ao ponto B eu consigo colocar 2 pilotos. Então a distância entre eles equivale a 2 pilotos. Entendeu? A distância não padronizada, ela basicamente é isso, entende? Elas são formas de medir que nós não usamos normalmente e que eram usadas há muito tempo atrás. Foram elas que fundaram todo o conceito de unidade de medida. Então, essa aqui é a primeira aula, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e mandem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre o conteúdo. Espero que vocês gostem do vídeo e aproveitem muito bem, tá bom? Muito obrigado, até a próxima!